livro pequeno, bem organizado e que não segue o livro tradicional de historiador. É assim que é descrito o livro Fornos de Cal, de Paulo Barcelos, elogiado pela qualidade de recolha de informação. O que inicialmente era para ser um artigo, tornou-se no que vemos hoje. Resulta da pesquisa bibliográfica, mas também da conversa com pessoas conhecedoras desta indústria na Ilha Terceira, nomeadamente filhos de antigos mestres forneiros. Os primeiros fornos surgiram no nascer do povoamento nesta ilha. Segundo consta, um dos povoadores de primeira linha que acompanhou o Álvaro Martins Homem aqui, o Álvaro Vaz de Meirães, que se fixou ali junto ao Porto de Pipas, construiu o primeiro forno para poder ter cal para as suas casas. Sendo próximo do capitão donatário, obviamente que teve terras e tinha terras dadas para poder usar e tinha famílias que vinham com ele, portanto ele tinha que construir para albergar essas pessoas e foi um dos primeiros fornos, se não o primeiro, pelo menos o primeiro que eu consegui identificar na zona de Angra. Isso ainda provavelmente no final de 1490 e qualquer coisa, portanto logo no início do povoamento. Na praia, curiosamente, foi na Casa da Ribeira, que não estava, também foi das tais coisas. Na Casa da Ribeira encontrei o registro mais antigo também do início de 1500 e tal sobre o Forno de Cal. E depois eles vêm por aí fora. Os fornos de cal mais antigos não são os da Terceira. E porquê? Por uma razão simples. Os primeiros fornos de cal provavelmente terão sido em Santa Maria, por causa do calcário fossilífero que lá havia. A gente não tem calcário nos Açores, à exceção do calcário fossilífero que tem no Fogueiral, em Santa Maria, que foi usado para produzir cal. Devia produzir cal na própria ilha de Santa Maria e eventualmente apesar de ter sido, não sei se foi, algumas dessas conchas chegaram ao São Miguel, acho que não, mas a cal foi. Para onde? Para Vila Franca, na altura era o centro de Ponta Delgada. Depois, ao longo destes séculos, a gente começou a vir calcário para cá, os fornos começaram a proliferar. Existem fornos de cal ainda visíveis e que despertaram a curiosidade para este trabalho. São poucas as pessoas que se lembram de os ver funcionar. Aquele forno do Fanal está incompleto, falta ali uma estrutura, que é exatamente a rampa ou a escada que dava acesso ao cimo. Todos os fornos tinham algumas particularidades. Uma delas é, obviamente, ter que ter uma forma de aceder ao cimo para poder atirar a pedra lá para dentro, apesar de ter aquela abertura à frente. Mas também tinha que ter água. Todos eles tinham isso associado. Tinham sempre um tanque de água, com a particularidade que o forno da Boa Vista tinha um poço de maré. Era o único que tinha água própria, não precisava de ir trazer de lado nenhum, era só tirar de balde, disse-me um dos antigos donos. Atirava-se um conjunto de pedras lá para dentro e as pessoas chegavam lá dentro e começavam a construir uma abóbada. Ou usavam aquele cintelo, ou começavam a fazer a abóbada a partir do chão, em baixo. Começavam a construir as pedras e conseguem fazer uma... Fez-me confusão. Desculpa, como é que abóbada de pedra de cal? De pedra, só trabalha ali a cal, toda em cal. Tiram a pedra lá para dentro e começam a fazer a abóbada em cal. E a abóbada é a parte artística da coisa. Os mestres forneiros eram solicitados por fornos todos, ou por um conjunto de fornos. Havia um dos altares que trabalhava na zona da praia, havia aqui o mestre Trovão em Angra que trabalhava para 2 ou 3 fornos aqui, e eles os donos dos fornos só confiavam naquela pessoa, era o assalariado mais importante que eles tinham, porque era para garantir que aquela abóbada não colapsava. Não colapsava porque ela depois está formada, em cima começam a atirar pedra ali em cima, lá para dentro até encher, ou seja, ela fica com um peso enorme. E não podia colapsar. Se fosse para colapsar, tinha que tirar a pedra toda outra vez e começar tudo de novo. Portanto, tinha que ser uma estrutura bem feita. Depois de ter a abóbada feita, aquela porta dá acesso à parte de baixo da abóbada, que é a parte que vai levar a lenha para queimar. E depois fica aquela lenha, continuamente durante todo o dia, toda a noite, durante 7 dias. Há um homem que fica sozinho a abastecer de lenha e os outros é que vão às medidas trazer para aquele. Aquele nunca pode sair dali por sair. O calor que está sujeito a sair, antigamente as pessoas preocupavam-se mais com essas questões, mas diziam, quem está no fogo tem que ficar no fogo o tempo todo. Portanto, era o homem que fazia o abastecimento, os outros iam às vendas trazer para ele e ele é que abastia. Aquilo que eu explicava há pouco do chanfre, os fornos na coziam de igual forma, e depois da abóbada estar cheia,
Faltou-me dizer esse pormenor. Depois da abóbada, do forno, está cheio até ao cimo, isso aí varia. Uns se lavam com barro e palha. Outros não se lavam. É uma coisa estranha, ou pelo menos eu acho que eles todos deviam selar com o barro para não perder calor, mas alguns não se lembram disso. Neste livro é abordada a necessidade e o transporte do calcário, os fornos e o processo de cozedura, os diversos usos da cal ao longo dos tempos e é descrito cada um dos fornos que elaboraram nos séculos XIX e XX. É ainda referido o fim deste ciclo. Era uma indústria importante, mas de elaboração muito intermitente. Os fornos trabalhavam uma vez por ano e quando começava a faltar cal, lá convenciam o dono a cozer mais uma vez, mas levava cerca de 3 meses em ter a intenção de cozer e poder cozer, que era o tempo que levava a chegar a pedra cá. E depois a pedra vinha de barco, os barcos tinham que fundear na Baía de Angra e depois era uma trabalheira desgraçada, porque vinha tudo a granel. Nos barcos eram colocadas pedras dentro de redes, as gruas pegavam nas redes, colocavam nos batéis, os batéis iam até ao Porto de Pipas, depois tinha a grua pegar naquelas redes, meter em cima do Porto de Pipas e depois tinha que se carregar a pedra para dentro do carro de bois, ou mais tarde nos carros da Sotran, que foi os primeiros a terem, mas caminhões que não basculavam, portanto quando chegavam ao pé de forno era o mesmo problema, tinha que ser tudo descarregado à mão. E depois tinha que se carregar o forno também à mão. Era uma carga de trabalhos. Curiosamente, eu também tentei perceber a posição dos fornos, a relação, porque inicialmente eu pensei que os fornos precisam de 2 coisas, não de uma, precisam de 2. Precisam de calcário, mas precisam de lenha, de muita lenha. O forno da cal podia cozer durante 5 ou 6 ou 7 dias, mas podia cozer 14. Se chovesse, fizesse frio, o forno nunca atingia a temperatura necessária, então tinha que estar sempre a abastecer com lenha e a temperatura nunca era aquela que se queria, levava muitíssimo mais tempo. E depois era uma estrutura que consumia muita gente e muito esforço durante aquelas semanas e depois o pessoal era dispensado. Também mais uma das razões porque os fornos acabaram todas aquelas que o Francisco falou, em termos de perdeu em termos de económicos perdeu viabilidade, portanto, mas tinha também essa questão da mão de obra, deixou de haver gente disponível para isso, teve a questão da lenha, deixou de haver gente disponível para trazer carretes de lenha, que durante todo o ano traziam carretes de lenha até fazer essas medidas, meses antes já começavam a transportar lenha, portanto há aqui um conjunto de situações que fez com que os fornos acabassem. Esta foi uma parceria entre a Associação Os Montanheiros e a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo.